Chegamos ao final de mais um momento de pequenas reflexões, que tem como tema a lei maior, o amor. O Evangelho, segundo Marcos, nos apresenta os discípulos de Jesus colhendo espigas em dia de sábado, para se alimentarem e sendo julgados pelos fariseus, que diziam a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Marcos capítulo 2, versículo 24. Jesus de imediato responde-lhes: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães? Marcos capítulo 2, versículos 25 e 26. Jesus encontrava-se diante de um grupo. Eram fariseus, que poderíamos chamar de fanáticos. Eram rígidos na vivência das leis e dos profetas. Só que essa exigência eles tinham com o povo, enquanto entre eles as observações sobre essas coisas eram mais maleáveis. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Mateus capítulo 23, versículo 4. Era esse o tipo de gente que Jesus tinha diante de si. Mas como ele tinha dito que veio para aperfeiçoar as leis e os profetas, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não ficou calado e respondeu a eles, procurando colocá-los diante da verdade, que eles, os fariseus, viviam as leis e os profetas segundo as suas conveniências e eram falsos na vivência das mesmas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais por fora o corpo e o prato, e por dentro está cheios de roubo e de intemperança. Mateus capítulo 23, versículo 25. Esse comportamento dos fariseus também nós o temos. Muitas vezes nos tornamos rígidos com as normas e preceitos da igreja e o usamos para apontarmos os erros dos nossos irmãos. Até nos gloriamos disso. É uma pena. Também esse mesmo comportamento nós temos nos nossos relacionamentos fora da igreja, nos nossos ambientes de trabalho e na sociedade como um todo. Gostamos muito de apontar os erros dos outros, mas esquecemos de olhar a pequena trava que existe nos nossos olhos, que corresponde aos pequenos erros que cometemos, sem falar nos grandes. Todos nós, sem exceção, temos o orgulho e a soberba como um protetor de defesa. Quando erramos, normalmente encontramos logo uma desculpa para justificarmos. E essas desculpas, na maioria das vezes, está no irmão. Foi ele que me atrapalhou. Se ele tivesse me ajudado, foi ele que pediu, etc. Por que agimos assim? O que nos leva a não assumirmos os nossos erros é a vergonha, pois não queremos ser ridicularizados. Porém, existe algo que nos ajuda a viver com coerência e na verdade. E, de consequência, sem ter vergonha de ser feliz. Porque o que nos vale não são as más línguas dos outros, mas a nossa caminhada em relação a Deus. E essa coisa é o amor. Jesus é bem claro e direto quando nos diz:
O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mateus capítulo 2, versículo 27. Aqui ele quis dizer que toda e qualquer norma é feita para ajudar o homem e a mulher a viverem em harmonia e não para escravizá-los. As normas não devem dominá-los, mas eles devem aprender a vivê-las na harmonia e na liberdade. Nada poderá nos impedir de amar. O amor é soberano a tudo, porque Deus é amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, versículo 16. Logo, como nos disse Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Agora, cuidado para não levarmos para o outro lado. Sou livre e faço o que eu quero. Não é assim que se vive a verdadeira liberdade. Ela não nos permite fazer o que quisermos de qualquer maneira, aleatoriamente, sem um compromisso. A verdadeira liberdade tem uma fonte que jorra só amor, Jesus. Logo, o faço o que quero tem que estar alicerçada no amor em Cristo. É Ele que planifica as nossas ações, que dá sentido a tudo que fazemos. Portanto, entre ir à missa dominical, que é de preceito, e socorrer um irmão que está precisando, o que devemos fazer? Socorrer o irmão ou ir à missa? Porque é de preceito, é a missa do dia do Senhor. Se escolhermos em ajudar o irmão necessitado, será que Deus não vai considerar aquele ato de amor como a nossa missa? Cristo nos disse que o amor é a base fundamental dos dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar o irmão. E ele disse que o primeiro é o maior de todos. Logo, amar a Deus vem em primeiro lugar. Só que, como nos diz João, não se pode amar a Deus sem amar o irmão. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. Dessa passagem, temos a resposta que nos tira todas as dúvidas. E a missa dominical é um ato de amor a Deus. Socorrer o irmão é um ato de amor ao irmão. Mas como nos diz João, esse amor ao irmão está em sintonia e coligado com o amor a Deus. Logo, podemos dizer que estamos cumprindo o preceito de ir à missa dominical. Deus irá acolher o nosso ato de amor como a nossa participação na missa, a participação do sacrifício de Jesus no altar da Santa Eucaristia. Deus não nos quer presos às normas, mas nos quer livres para amar e amar de verdade, assim como Jesus sempre nos amou. Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais um momento de pequenas reflexões que teve como tema a lei maior, o amor. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram no canal e peço para que nos ajudem compartilhando essas reflexões para que chegue a mais e mais pessoas. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam e que também a todos que deixem o seu joinha. Assim nos ajuda a manter o canal mais ativo e também nos ajuda para que o YouTube distribua para outras pessoas as nossas reflexões. Que o nosso Pai Eterno, rico em bondade, misericórdia e amor, nos dê um excelente dia.